O país que hoje muitos analistas entendem como sendo uma ameaça nuclear, o Irã, no passado foi o país que nos outorgou o mais antigo tratado de liberdade religiosa que nós conhecemos, o Cilindro de Ciro. O livro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 3 e o verso 7, falam do tratado de Ciro. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 3 e o 7. Olha o que diz o livro de Esdras. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, como eu falei, Pérsia, leia-se Irã, que para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, o mesmo Ciro que séculos antes Isaías tinha profetizado e chamado de Messias. Aliás, Isaías não chamou Ciro de Messias, foi o próprio Deus de Israel. Isaías apenas reproduziu as palavras do Senhor, quando o Senhor falou, Ciro, o meu ungido, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamassem em todo o reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhes edificar um templo em Jerusalém que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, e que ele suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E no verso 7 também diz, também o rei Ciro entregou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e colocado na casa dos seus deuses. Então a Bíblia fala que Ciro pegou esses utensílios e devolveu. Antes do advento da arqueologia moderna, muitos críticos da Bíblia acreditavam que era mentira essa passagem, que os sírios jamais iriam devolver para Jerusalém os utensílios que os babilônios confiscaram. Mas a arqueologia mostrou que a Bíblia estava certa. Esse cilindro de Ciro conta em detalhes como ele sancionou o retorno para os seus países de todos os povos que antes estavam cativos no reino da Babilônia. E fala que ele ajudou, inclusive financeiramente, a reconstruir as suas cidades, os seus santuários, exatamente como a Bíblia fala. Agora, olha que curioso o que eu vou contar para vocês. O Ciro, nesse cilindro, ele fala que ele tinha convertido. Aí você, oh, glória, aleluia, ele se converteu ao Deus de Israel. Não. Sabe a quem ele se converteu? A Marduk, Deus principal da Babilônia. Ou seja, Ciro era um pagão. Agora veja bem, um homem que era pagão foi chamado pelo Deus de Israel de meu Messias, meu ungido. Como é que fica agora o nosso chauvinismo religioso? Certo dia eu fui entrevistado por alguém que eu vi que ele queria me pegar numa pegadinha ali, sabe? Pegou assim de supetão e falou, escuta, quer saber, você endossa todas as doutrinas adventistas e tudo? Depois eu descobri que ele é um dos fundadores de um movimento que é anti-adventista até o fio do cabelo. Na hora eu não sabia. Eu falei, claro, senão não seria adventista, seria Testemunho de Jeová ou pentecostal. Mas olha, mas como é que faz? Porque, por exemplo, a cristologia das Testemunhas de Jeová não é bíblica, a cristologia dos mormons não é bíblica, então não posso falar que eles adoram o mesmo Jesus que eu. Eu falei assim, meu irmão, é lógico que eu tenho dificuldades com o entendimento mormon e Testemunho de Jeová sobre a cristologia, e você deve ter dificuldades com o entendimento adventista. Mas lembra que Jesus um dia se referiu a uma mulher pagã, Ciro Fenícia, e é um romano igualmente pagão do exército, que era opressor do povo de Israel. Os romanos eram opressores do povo de Israel. E Jesus virou para um centurião romano e falou, não vejo em Israel fé como desse homem. Ele olhou para uma mulher também, Ciro Fenícia, que chega a chamar de cananita, um termo bem pejorativo, e falou, não encontro em Israel uma fé como dessa mulher. Imagina se Jesus falasse hoje, eu não encontro na Igreja Adventista, nem na Assembleia de Deus, uma fé como desse Testemunho de Jeová, ou desse mormon, ou desse muçulmano, ou desse budista. O que eu ia fazer? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer?
Eu não estou aqui relativizando aquilo que nós cremos. Eu creio, como eu creio na Bíblia, eu tenho minha convicção religiosa. Mas se a minha convicção religiosa, por mais forte que seja, por mais verdadeira que seja, me impede de encontrar pessoas sinceras a Deus do outro lado, eu estou no caminho errado. Eu posso ser o teólogo mais ortodoxo, que eu me torno um herege. Não é negociar a verdade bíblica, irmãos. Não é isso, não é isso. Eu vou falar aqui para que seja claro para você. O único caminho, a verdade e a vida é Jesus. Eu não negocio isso. Quem salva não é Buda, não é Maomé, não é Zoroastro, não é Mahatma Gandhi, não é nenhum mestre de nada. Quem salva, única e exclusivamente, é Jesus. Eu não abro mão dessa convicção. Não vou ser politicamente correto. Me perdoem os muçulmanos que estiverem assistindo, os budistas, os shintoístas, mas a salvação não está em Buda, não está em Maomé, a salvação está em Jesus. Mas apesar de eu ter essa convicção e não abrir mão dela, eu tenho que entender que Deus pode ter, no meio do budista, do shintoísta, até do não cristão, alguém que tem uma fé que ele não vai encontrar na igreja adventista a qual eu pertenço. E eu tenho que calar, porque foi Jesus que falou isso. Vou chamar Jesus de herege agora? Como é que Jesus pode elogiar a fé de um pagão, de uma mulher que adorava deuses? Como é que Jesus pode elogiar a fé de um centurião romano que, mesmo que fosse amigo do povo judeu, até ajudou financeiramente a edificar a sinagoga? Não importa. Ele representava o que tinha de mais odioso naquela época, o exército romano ocupando Israel. Então, se hoje a gente está preocupado com os ataques que Israel está recebendo, no passado, esse ataque era permanente, porque Israel não tinha nem como revidar. Hoje Israel ainda tem como revidar. Israel tem um poderoso exército. Na época de Jesus, Israel não tinha exército nenhum. E tinha que ficar engolindo a humilhação dos romanos na terra deles ali. E Jesus vira e fala que um romano tinha uma fé maravilhosa. E ele ainda atende o pedido desse romano para curar o servo dele. Jesus deve ter ofendido muito alguns chauvinistas religiosos do seu tempo, mesmo sendo aquele homem um amigo do povo judeu. Tá certo?